Bendito é o nosso Pai. Graças nós rendemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 22. Eu quero ler a partir do verso 23. Danilo, coloque retorno para mim aqui, que eu não estou me ouvindo. Aleluia, glória a Jesus. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Ezequiel capítulo 22, a partir do verso 23, diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga a essa terra: você é terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Há no meio dela uma conspiração dos seus profetas. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram pessoas, se apossam de tesouros e coisas preciosas, multiplicam as viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeitam os meus sábados, e assim sou profanado no meio deles. Os seus líderes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem vidas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas cobrem isso com cal, tendo visões falsas e predizendo mentiras. Dizem, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. O povo da terra pratica extorsão e anda roubando. Fazem violência aos pobres e necessitados e injustamente oprimem os estrangeiros. Procurei entre eles um homem que construísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei ninguém. Por isso, derramarei sobre eles a minha indignação, e com o fogo do meu furor os consumirei, farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra bendita nos nossos corações. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Que bênção. Que bênção é nós podermos ler a palavra do Senhor e sermos ensinados por essa palavra bendita e maravilhosa. Mas sabe, irmãos, o profeta Ezequiel profetizou numa época em que os filhos de Israel haviam se corrompido. Numa época em que o povo tinha se afastado de Deus, adotado as práticas das nações à sua volta. O povo tinha ido para a idolatria, estava cultuando e servindo outros deuses, fazendo coisas terríveis que o Senhor tinha abominado, e a imoralidade havia tomado conta das pessoas, das famílias,
os sacerdotes haviam se corrompidos, não estavam mais ensinando a verdade ao povo, não fazia mais distinção entre o santo e o profano, entre o que é puro e o que é impuro. Os profetas, os proclamadores, falavam profecias falsas, visões falsas, diziam que o Senhor havia falado e o Senhor não havia falado, e com isso o povo se encontrava num verdadeiro caos, numa situação muito difícil. E tudo o que o Senhor havia falado aos filhos de Israel, através de Moisés, o seu servo, e através dos seus profetas, no passar dos anos, quando a nação foi se consolidando, a chegada dos reis e etc., mas o povo foi se afastando de Deus, dando as costas para o Senhor. Interessante que algumas pessoas, e não são muitas, tomam uma decisão de se afastarem do Senhor da noite para o dia, ou do dia para a noite. E elas até declaram: eu não quero mais isso, eu não vou mais caminhar com Deus, eu quero me afastar dele. Mas outras, sem que percebam, começam a tomar caminhos, a deixar que certos pensamentos comecem a dominar suas mentes, e começam a praticar certas coisas que dia a dia vão afastando as pessoas da presença de Deus. O fogo vai se apagando, o brilho começa a se apagar, o amor pelas coisas do Senhor começa a se esfriar, e a gente não percebe e começa a entrar numa rota de desvio. E aí, quando a gente pensa que não, a gente já está afastado de Deus. Interessante que pessoas assim são aquelas que gostam de falar o que é que elas já foram e já fizeram na obra do Senhor. Ah, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, porque no meu tempo eu fazia desse jeito, mas não está fazendo mais nada. E a coisa interessante é o seguinte: o que vale na nossa caminhada com Deus é hoje. Tudo o que você tem é agora. O passado já se foi. O futuro é incerto, você não sabe se vai viver amanhã. Hoje eu conversava com um amigo e falávamos de uma pessoa que havia partido essa semana para o Senhor, e ele disse: olha, essa pessoa deu 2 folhagens para minha esposa, plantas lá no Rio Grande do Sul, eles chamam de folhagens as plantas, e uma delas era uma bromélia, e a bromélia está bonita e soltou uma flor muito linda, a bromélia é maravilhosa. E aí ele tirou uma foto e mandou para aquela pessoa que ele deu, mostrando: olha, aquilo que você nos deu está tão bonito, olha que flor linda que saiu. Ele disse só que aquela pessoa não respondeu. Mas ele olhou e falou: bom, tem gente que é assim, que recebe uma ligação, uma mensagem e não responde. E não responde. E ele então... Mas quando foi essa semana, o esposo dela, daquela senhora, estava olhando o seu celular, olhando as comunicações, as mensagens que ela havia recebido, e viu aquela que esse irmão mandou, e aí ele respondeu, falou: irmão, olha, a fulana não te respondeu quando você mandou, porque ela está hospitalizada, ela está muito mal, não está bem não. E por isso que ela não te respondeu. Até ore por ela, etc. Quando foi ontem, ela partiu para o Senhor. Uma pessoa jovem ainda, uma senhora muito bonita, muito cheia de vida. A gente nunca sabe
o quanto da vida a gente ainda tem para viver. Não sei vocês, mas quando eu era menino, eu dizia assim, viver 50 anos vai ser bom demais, porque 50 anos para uma criança é muito tempo. E de fato é muito tempo, mas muito tempo também passa, e passa rápido. Hoje eu já passei dos 60 e às vezes eu fico falando, Senhor, eu queria até os 78, se o Senhor permitir, não é? Eu tenho uma razão porque eu quero emplacar os 78, mas se não for da vontade dele, eu estarei com ele na eternidade, que vai ser o melhor tempo da minha vida, estar com o Senhor nos céus. Amém? Mas a gente não tem a vida nas mãos. Então, tudo que a gente tem é o agora, é esse momento. E o que vale diante de Deus é como você está vivendo hoje e agora, como é que nós estamos procedendo, quais são as nossas atitudes, qual é a nossa relação com Deus, com sua palavra, com a sua santidade, hoje. Até mesmo o Senhor Jesus disse, hoje se ouvides a sua voz, hoje é o dia da salvação, é o tempo. Então tudo o que nós temos é hoje. Há um hino que nós cantamos, assim, hoje você tem escolha, amanhã pode ser muito tarde. Então o Senhor está aqui falando com a nação de Israel, e o que ele está falando daquela época não é muito diferente do que está sendo hoje. E nós estamos vivendo numa época que as coisas tendem a piorar, infelizmente. O Senhor Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E nós estamos vivendo numa época em que a iniquidade, ela está crescendo, mas de uma maneira assim, tremenda, extraordinária. E são coisas que vão se passando diante dos olhos da gente, coisas que você diria assim, meu Deus, há 20 anos atrás, se alguém me contasse isso, eu não ia acreditar. Mas as coisas passam assim diante de nós, e a maioria de nós já está achando isso como algo normal. Há muitas pessoas que estão aceitando essas coisas, até mesmo aqueles que confessam Jesus Cristo como seu Salvador, já estão se acomodando, se adequando às coisas que vão acontecendo. Nós vivemos numa época de falsos profetas, vivemos numa época em que os sacerdotes não ensinam mais a palavra, ensinam o conhecimento humano, a autoajuda, já não faz diferença entre o santo e o profano, já não faz diferença entre o puro e o impuro. Vivemos numa época em que a justiça anda cambaleando nas ruas. Já Isaías falava, a justiça cambaleia nas ruas e não há quem a ajude. Vivemos numa época em que o pobre é desprezado. Aqueles que têm um status social muito baixo são desprezados. Vivemos num momento assim, onde as famílias estão se degradando, entre os valores da família estão acabando. E o Senhor Deus fala aos filhos de Israel, e disse assim no verso 30, procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha, e que se colocasse na brecha diante de mim a favor desta terra. Meus amados irmãos, o Senhor Deus está sempre procurando pessoas que Ele possa usar, pessoas que possam fazer diferença juntamente com Ele, onde elas estão, onde elas vivem.
a sua casa, a sua família pode estar se ruindo. Tudo aquilo que você sonhou para os seus filhos, de repente você vê as coisas se desencontrando e os filhos vão tomando uns rumos e daqui a pouco a casa vai virando uma confusão, a casa dos filhos também vai virando outra confusão e como diz aqui, mini, os trens vão saindo do controle. E o Senhor está procurando alguém nessa casa que possa reconstruir o muro, que possa tapar a brecha. Às vezes no seu bairro, na sua cidade, na sua escola, no seu trabalho, o Senhor procura alguém que possa reconstruir a muralha, que possa tapar a brecha. E o Senhor não encontra as pessoas se escondem. Elas têm medo. Eu não vou me expor, porque se eu me expor, eu vou acabar me indispondo. Meus irmãos, a obra de Deus é feita por homens e mulheres corajosos. O Senhor não tem no seu exército covardes. Pelo contrário, Ele disse que os covardes ficarão onde? De fora. Os covardes não entram no seu reino. Então Ele está buscando homens e mulheres, buscando pessoas que estejam dispostas a se levantarem e a fazerem a diferença para Ele, reconstruindo os muros e tapando a brecha, para que o Senhor não destrua a família, não destrua a sua casa, não destrua o seu bairro, não destrua a cidade, não destrua a nação. E a gente fica assim, a minha vida é acordar cedo e trabalhar, voltar para casa, eu não incomodo ninguém, não quero que ninguém me incomode, e não sei o quê, e leva essa vida assim. Meus irmãos, homens e mulheres ao longo da história, se dispuseram para Deus, se colocaram diante de Deus para reconstruir as muralhas, e para tapar as brechas. Estes homens, essas mulheres, onde eles estiveram, eles fizeram a diferença, eles atraíram a misericórdia, atraíram a graça, atraíram a bênção do Senhor. Como é importante nós termos pessoas, ou sermos pessoas que estão dispostas a não nos amedrontar, a não nos acovardar, a não nos acomodar, mas ir à luta. Dizer, Senhor, eis-me aqui, conte comigo, Senhor. Uma vez, um pregador estava pregando no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, em Londres, e ele estava pregando, e ele falava assim, Senhor, dá-me homens, que nada temam, senão o Senhor. Dá-me homens, que nada odeiam, senão o pecado. E ele foi listando o perfil destes homens que ele pedia a Deus. Ele disse, se o Senhor me der homens assim, eu entrego o mundo nas tuas mãos. E ele falava para uma multidão naquela manhã. E no meio daquele auditório, estava um moço que havia chegado da roça, do interior, era um lavrador. Um moço grande, muito forte, pesado, as mãos dele eram mãos calejadas do trabalho do campo, rude, meio grosso no seu linguajar, e ele ouviu aquele pastor, o Charles Spurgeon, pregar naquele dia, e ele lá onde estava, disse a Deus no seu coração, Senhor,
eu serei um destes homens, eu quero ser um destes homens, aqui estou para ser um homem como ele tem falado. Meus irmãos, Deus viu o coração daquele moço, o moço da roça, caipira, sem muito traquejo com a cidade, com a vida urbana. Ele era um homem da zona rural, mas o Senhor levou em consideração aquele moço que se dispôs a fazer a diferença e servir o Senhor e entregar o mundo nas mãos do Senhor. Ele falou: eu serei, Senhor, um destes homens. Sabe, irmãos, o nome desse moço é Dwight Moody. Esse Moody, irmãos, esse homem levou muitas pessoas a Cristo. Ele fez uma aliança com Deus, ele disse: Senhor, eu não quero dormir uma noite antes que eu tenha levado pelo menos uma pessoa a Cristo. E aconteceu uma passagem interessante com ele. Ele estava se deitando, já era quase 10 horas da noite, não havia luz elétrica assim disponível em todos os lugares. Quando ele se deitou, ele lembrou que naquele dia ele não tinha levado ninguém a Jesus. Ele rapidamente levantou, trocou de roupa, pôs a sua roupa e saiu pelas ruas até chegar numa praça, para ver se encontraria alguém para levar a Cristo. De repente, vai passando naquela praça uma moça. A penumbra meio escuro, ele então se aproxima e disse: moça, eu quero falar com você. 10 horas da noite, tudo escuro, um homem daquele tamanho, pede para a moça esperar, que ela quer falar com ela. O que é que você faria no lugar daquela moça? Faria o que, irmã Graça? Corria? Foi o que aquela moça fez. Ela correu. Mas ele correu atrás, porque não tinha mais ninguém para ele pregar, e ele não podia dormir sem levar uma pessoa a Cristo, e ele correu atrás dela. E a moça corria, ele correndo atrás: minha filha, espera, eu não quero maltratar você, minha filha. E a moça corria, e ele ofegante corria atrás, e ela chegou na casa dela, entrou na casa, abriu a porta, e entrou correndo, e ele entrou na casa dela, correndo atrás dela. Ela subiu a escada, e foi para o quarto dela, e entrou debaixo da cama. Ele entrou no quarto dela, e ele se abaixou, até onde ela estava, debaixo da cama, e disse: minha filha, eu não quero lhe machucar, eu quero que você entregue sua vida a Jesus e receba Jesus como Senhor e Salvador. Meus irmãos, naquela noite, não apenas aquela moça, mas toda a sua casa se rendeu aos pés de Jesus. O Senhor procura homens, mulheres que queiram reconstruir os muros e tapar as brechas. Homens e mulheres que estão comprometidos com Ele. Tapar a brecha em favor da família. Nossas famílias, elas crescem. Eu faço parte de uma família que é muito grande. A minha família é os Ferreiras, os Fagundes, e aí quando eu casei com a Raquel, vieram para minha família os Bernardes, os Guimarães, e minha família foi ficando muito grande. Eu tenho um grupo de WhatsApp que é assim, o grupo chama-se Minha Família. E ali estão os Ferreiras, os Fagundes, os Bernardes, os Guimarães. E de vez em quando eu levanto e vou orar por eles, eu oro por ali. Mando uma mensagem para eles, mando por ali.
Eu tenho lá um grupo que chama a família Antônio Fagundes, que são os Fagundes, filhos do meu avô Antônio Fagundes. Lá estão todos os meus primos, meus tios. Eu tenho outro grupo, que é o grupo dos Ferreiras, os filhos do meu avô Francisco José Ferreira. Deles agora só tem meu pai vivo, mas estão alguns primos. E o meu desejo é alcançar minha família, eu estar na brecha. Eu tenho um grupo que é o grupo dos Fagundes Ferreiras, que são meus sobrinhos. Todos os meus sobrinhos, cunhados, irmãos, estão todos neste grupo. Porque eu quero alcançar minha família para o Senhor. Eu estou ali tapando a brecha para que o Senhor não destrua a minha gente, e que o Senhor o alcance, e que o Senhor salve. E não saio por aí pedindo ninguém para orar por minha família, não. Eu oro. Eu oro. Então, meus amados e irmãos, o Senhor procura homens e mulheres que estejam dispostos a tapar as brechas, que estejam dispostos a reconstruir os muros. Nós vivemos numa época de crentes preguiçosos, insolentes, comprometidos com o mundo, aliançados com o mundo, preocupados com as coisas materiais, preocupados com o seu repouso, com a sua beleza, com o seu descanso, e estão deixando a obra do Senhor a ver navios, e não estão reconstruindo as muralhas e nem tapando as brechas. Por isso vem a destruição. Mas eu creio que o Senhor nessa noite está falando aos nossos corações, nos acordando. O que é que você está fazendo, vendo os muros sendo derrubados, vendo as brechas, as fendas surgirem, lugares por onde o inimigo entra, e você cruza os braços, fica falando mal de um, fica falando mal do outro, fica falando isso, fica falando aquilo. Agora não é hora de falar dos outros, agora é hora de reparar os muros, agora é hora de tapar as brechas, agora é hora de entrar na peleja do Senhor, para que alcancemos a misericórdia e o favor do nosso Deus, e Deus não venha nos destruir. Não nos enganemos, nós vivemos numa época de falsos profetas. O que mais temos no país são falsos profetas, são homens e mulheres que nem leem a Bíblia, usam a Bíblia como pretexto, usam a Bíblia como apenas uma base qualquer para falar o que eles querem falar. Meus irmãos, é tempo de reconstruir as muralhas e de tapar as brechas. Veja como é que a sua casa está, veja como seus filhos estão, veja como a sua esposa está, veja como o seu marido está, veja como a sua família está. A imoralidade vai tomando conta dos nossos filhos, dos nossos primos, e arrastando nessa enxurrada lamacenta da impureza, e a gente fica de braços cruzados. É hora de dobrar nossos joelhos, é hora de nós reconstruirmos os muros, é hora de nós taparmos as brechas, e essa obra é sua, esse dever é seu, é meu, e não é de mais ninguém. Você cuida da muralha que está caindo à sua frente, você cuida das brechas que estão caindo, abrindo diante de você. Com homens e mulheres assim, nós vamos entregar o mundo ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor.